A Rainha Vermelha. Uma sociedade dividida pelo sangue, um jogo definido pelo poder. Capítulo 1. Odeio a primeira sexta. O vilarejo fica lotado, o que agora, no auge do verão, é a última coisa que alguém desejaria. Não é tão ruim aqui na sombra, mas o fedor dos corpos suados do trabalho da manhã é forte o bastante para azedar o leite. O ar tremeluz, com o calor e a umidade, e até as poças da tempestade de ontem estão quentes e agitam-se com pequenos arco-íris de óleo e graxa. A feira esvazia à medida que as barracas vão fechando. Os mercadores estão distraídos, despreocupados. É fácil pegar o que eu quiser dos estoques. Quando terminar, estarei com os bolsos abarrotados de quinquilharias e ainda terei uma maçã para a viagem. Nada mal, para poucos minutos de trabalho. A multidão se move e eu me deixo ser arrastada pela corrente humana. Minhas mãos entram e saem num só gesto. Sempre toques rápidos. Umas notas do bolso de um homem, a pulseira de uma mulher, nada muito grande. Os aldeões estão ocupados demais seguindo o fluxo para notar uma batedora de carteiras. As altas construções sobre palafitas que dão nome ao vilarejo. Palafitas, quanta originalidade! Erguem-se ao redor, 3 metros acima do solo lamacento. Na primavera, a margem sul do rio geralmente fica alagada, mas estamos em agosto, mês em que desidratação e insolação afligem o vilarejo. Quase todo mundo espera ansiosa a primeira sexta do mês, quando a escola e o trabalho terminam mais cedo. Eu não, preferiria estar na escola, uma sala cheia de crianças sem aprender nada. Não que eu vá permanecer muito mais tempo na escola. Meu 18º aniversário está chegando, e com ele, o recrutamento. Não tenho formação profissional, nem emprego, de modo que acabarei na guerra com outros desocupados. Não é de estranhar a falta de trabalho. Todo homem, mulher e criança faz de tudo para ficar longe do exército. Meus irmãos foram para a guerra, quando completaram 18 anos. Mandaram os 3 combater Lakeland. Apenas Shade sabe escrever um pouco, e ele me manda carta sempre que pode. Não tenho informações sobre meus outros irmãos, Bree e Tremi, há mais de um ano. Mas notícias ruins sempre chegam depressa. As famílias podem passar anos sem novidades, para um dia se deparar com os filhos na porta de casa, de licença, ou às vezes felizes por terem sido dispensados. No geral, porém, o que as pessoas recebem é uma carta em papel grosso, com o selo da coroa estampado ao pé, de um curto agradecimento pela vida do filho. Talvez ganhe até alguns botões de seus uniformes despedaçados. Eu tinha 13 anos quando Bi partiu. Ele me deu um beijo na bochecha e um par de brincos, que eu teria de dividir com minha irmã mais nova, Giza. Eram 2 pingentes com contas de vidro rosado, como o pôr do sol. Naquela mesma noite, nós duas furamos a orelha sozinhas. Tremi e Shade mantiveram a tradição. Agora Giza e eu levamos as 3 pequenas joias numa orelha, para lembrar dos nossos irmãos, que lutam em algum lugar. Não acreditei que eles teriam mesmo de ir embora até o dia em que o legionário apareceu com sua armadura reluzente e os levou consigo, um após o outro. No próximo outono, ele virá me buscar. Já comecei a economizar e roubar para comprar os brincos de Giza quando partir. Não pense nisso, é o que minha mãe sempre diz sobre o exército, sobre meus irmãos, sobre tudo. Ótimo conselho, mãe. No fim da rua, no cruzamento de Mill com Marcher, mais aldeões juntam-se à marcha e a multidão aumenta. Um bando de moleques ladrãozinhos em treinamento. Se movem pelo tumulto com seus dedos grudentos e curiosos. São jovens demais para serem bons nisso, e os agentes de segurança logo intervêm. Normalmente, as crianças seriam levadas para o tronco ou para a cadeia no entreposto. Mas os agentes querem ver a primeira cesta. Eles se contentam em dar algumas surras e deixar os ladrões irem. Pequenas caridades. A menor pressão na minha cintura me faz virar para trás instintivamente. Agarro aquela mão tola, o bastante para tentar furtar de mim. Aperto tão forte que o diabinho não vai conseguir escapar. Mas, em vez de um moleque mirrado, me deparo com um rosto sorridente. Kilo Warren, aprendiz de pescador, órfão de guerra e provavelmente meu único amigo de verdade. Costumávamos brincar de lutinha quando crianças, mas agora que estamos mais velhos, e ele tem uns 30 centímetros a mais que eu, procuro evitar lutas. Acho que Carlos pode ser útil para alcançar prateleiras altas, por exemplo. Você está mais rápida, ele ri soltando-se da minha mão.
Ou vou ser mais lento. Ele faz uma cara de tédio e apanha a maçã da minha mão. Esperamos Giza? Pergunta, bacanhando a maçã. Ela tem um passe para ficar o dia inteiro, trabalhando. Então é melhor irmos. Não quero perder o espetáculo. Que tragédia seria. Discmere, ele provoca, balançando os dedos na minha cara. É para ser divertido. É para ser um aviso, seu burro. Nisso ele já caminha a passos largos, forçando-me a quase correr para acompanhar o ritmo. O andar gingado, desequilibrado. Passos de marujo, é como ele chama. Embora nunca tenha estado em alto mar, mas acho que as longas horas no pesqueiro do seu mestre, ainda que no rio, tendem a produzir algum efeito. O pai de Kyler foi mandado à guerra, assim como o meu, mas enquanto o meu regressou, sem uma perna e um pulmão, o Sr. Warren voltou, dentro de uma caixa de sapatos. A mãe de Kyler fugiu logo em seguida, deixando o filho abandonado à própria sorte. Ele quase morreu de fome, mas por algum motivo continuou pegando no meu pé. Eu o alimentava, só para não ter de enxotar aquele saco de ossos o tempo todo. Hoje, 10 anos depois, aqui está ele. Pelo menos ocupa um posto de aprendiz e não vai ter que encarar a guerra. Chegamos ao pé do monte, onde a multidão se apinha entre empurrões e cutucões. É obrigatório comparecer à primeira sexta. A menos que você esteja em um trabalho essencial, com minha irmã. Como se bordar seda fosse essencial. Mas os prateados adoram seda. Até os agentes de segurança podem ser subornados com peças costuradas pela minha irmã. Não que eu saiba algo sobre isso. As sombras ao redor escurecem à medida que subimos os degraus de pedra, rumo ao topo da montanha. Kyler vai de 2 em 2 e quase me deixa para trás, mas ele se detém e espera, sorrindo para mim com malícia, e tirando uma mecha do cabelo castanho de seus olhos verdes. De vez em quando esqueço que você tem pernas de criança. Melhor do que ter cérebro de criança, rebato, dando-lhe um tapinha na bochecha ao passar. O som da sua risada sobe os degraus atrás de mim. Você está mais mal-humorado do que o normal. É que odeio essas coisas. Eu sei, ele sussurra, sério, pela primeira vez. Eis que chegamos à arena, com o sol escaldante sobre nossas cabeças. Construída há 10 anos, a arena é de longe a maior estrutura de palafitas. Não é nada perto da construção colossais da cidade, mas ainda assim, o arco ascendente de metal e os milhares de metros de concreto bastam para fazer uma menina da aldeia perder o fôlego. Os agentes de segurança estão por toda parte. Os uniformes preto e prata destacam-se na multidão. É a primeira sexta, e eles não veem a hora de assistir aos eventos. Portam armas pequenas, apesar de não precisarem. Os agentes são prateados, e os prateados não têm nada a temer de nós, vermelhos. Todo mundo sabe disso. Não somos iguais, embora talvez não dê para perceber só de olhar. A única coisa que nos diferencia, ao menos por fora, é que os prateados andam eretos. Já nossas costas são curvadas pelo trabalho, pela esperança frustrada e pela inevitável desilusão com nosso fardo na vida. O calor dentro da arena, descoberta, é o mesmo do lado de fora, e Kyler, sempre na ponta dos pés, me conduz para debaixo de uma sombra. Não há assento para nós, apenas uns bancos grandes de concreto. Mas os poucos nobres prateados desfrutam de camarotes frescos e confortáveis, na parte superior. Lá, dispõe de bebidas, comida, gelo, mesmo no auge do verão. Cadeiras estofadas, luz elétrica e outras comodidades que jamais teremos. Os prateados nem ligam para isso e reclamam da sua condição miserável. Vou dar a eles uma condição miserável se um dia tiver a chance. Tudo o que há para nós são bancos duros e alguns telões com tantos chuviscos e chiados que mal podemos enxergar. Aposto um dia de salário que hoje haverá mais um forçador. Kylo diz enquanto joga o resto da maçã no chão da arena. Sem apostas, disparo. Muitos vermelhos apostam nas lutas com a esperança de ganhar um pouquinho de dinheiro que os ajude a atravessar mais uma semana. Eu não aposto nem com Kyler. É mais fácil surrupiar a bolsa do corretor de apostas do que ganhar algum dinheiro jogando. Você não devia desperdiçar seu dinheiro desse jeito. Não é desperdício quando você tem razão. Sempre tem um forçador espancando alguém. Os forçadores geralmente participam de metade das lutas,
Seu talento e sua técnica os tornam mais aptos à arena do que na maioria dos prateados. Mas para eles, parece prazeroso usar sua força sobre-humana para arremessar outros campeões, como bonecas de pano. E o outro? Pergunto, pensando na gama de prateados que poderiam aparecer. Telex, lépidos, ninfóides, verdes, pétreos, todos uma dureza de ver. Não sei direito, tomara que seja legal. Um pouco de diversão não cairia mal. Carlo e eu não vemos as efemérides da primeira sexta com os mesmos olhos. Para mim, assistir a dois campeões se digladiando não é nada agradável, mas Carla adora. Deixe que se destruam, diz. Não são nossa gente. Ele não entende o que são esses shows. Não se trata de um simples entretenimento, um descanso para o nosso trabalho cansativo. É uma mensagem fria e calculista. Apenas prateados podem sobreviver na arena. Só eles podem lutar. Lutam para mostrar sua força e seu poder. Vocês não são páreo para nós. Somos melhores, somos deuses. É isso que cada golpe dado pelos campeões quer dizer. E eles têm toda a razão. No mês passado, assisti uma luta entre um lépido e um teleque. Embora o lépido se movesse mais rápido do que conseguimos ver, o teleque o imobilizou completamente. Ele ergueu o adversário do chão, apenas com o poder da mente. O lépido começou a sufocar. Acho que o teleque agarrou sua garganta, de um jeito invisível. A luta terminou quando o lépido ficou azul. Kaino comemorou. Ele tinha apostado no teleque. Senhoras e senhores, prateados e vermelhos, bem-vindo à primeira sexta, a efeméride de agosto. A voz do locutor ecoa pela arena, amplificada pela muralha. Sou entediada, como de costume, mas não o culpo por isso. Antes, as efemérides estavam bem longe de serem disputas. Eram simples execuções, prisioneiros e inimigos do Estado eram transportados para Eishan, a capital, e mortos diante de uma plateia de prateados. Acho que os prateados gostavam disso. Então começaram as lutas. Não para matar, mas para divertir. Foi então que surgiram as efemérides de hoje, que se espalham por todas as cidades, para arenas e públicos diferentes. Com o tempo, permitiu-se a entrada de vermelhos, confinados aos assentos mais baratos. Não demorou muito até os prateados construírem arenas por toda parte, mesmo em vilarejos como os Parafitas. E a participação dos vermelhos, que antes era um ato de benevolência, tornou-se obrigatória. Meu irmão Shade diz que é porque, nas cidades com arena, os vermelhos cometem menos crimes e discordam menos do regime. Até o número de atos rebeldes cai. Agora, os prateados não precisam apelar para execuções ou mesmo legiões de agentes de segurança para manter a paz. 2 campeões já bastam para nos assustar. Hoje, os 2 em questão fazem bem seu trabalho. O primeiro a pisar na areia branca é apresentado como Cantus Carros, um prateado de Heybor Bay, a leste de Palafitas. O telão explode em cores para formar uma imagem nítida do guerreiro. Ninguém precisa dizer que é um forçador. Os braços são como troncos de árvores, cheios de nervos e veias, a pele toda repuxada. Quando ele sorri, reparo que os dentes ou estão quebrados ou já não estão na sua boca. Talvez ele tenha brigado com a escova de dente na infância. Do meu lado, Kyle está aos gritos, e os outros aldeões rugem com ele. Um agente de segurança atira pães aos que gritam, mais alto para premiar o esforço. À minha esquerda, outro agente entrega um papelzinho amarelo, brilhante, para uma criança que se esguela. É um leque, um vale de cota extra de eletricidade. Tudo isso para que torçamos e gritemos. Tudo para nos forçar a ver, ainda que não queiramos. Isso mesmo, ele quer ouvir vocês, o locutor quase boceja, forçando o entusiasmo na voz o máximo que podia. E aqui temos seu oponente, diretamente da capital, Simpson Mirandos, provavelmente um parente distante de alguém famoso, tentando ganhar renome na arena. Parece pálido e languido ao lado do conjunto de músculo em forma humana, que era seu oponente, mas sua armadura de aço temperado é boa e reluzente. Embora deva estar assustado, parece estranhamente calmo. O nome soa familiar, o que não é incomum. Muitos
prateados pertence à família ilustre chamada Casas, com dúzias de membros. A casa que governa nossa região, capital Valley, é a casa de Wally. Embora eu nunca tenha visto o governador Wally na vida, ele nunca aparece mais de 1 ou 2 vezes por ano, e mesmo assim nunca se rebaixa a ponto de entrar num vilarejo vermelho como o meu. Vi uma vez seu barco cruzar o rio, uma máquina elegante com bandeiras auriverdes. Ele é um verde. Quando passou, as árvores nas margens floresceram e o chão recobriu-se de flores. Achei bonito, até um dos garotos mais velhos jogar pedras no barco. Elas caíram no rio, inofensivas, mas o menino foi para o tronco mesmo assim. O forçador leva, sem dúvida. Kyle observa o campeão mirrado. Como você sabe qual o poder de Samson? Isso importa? Ele vai perder de qualquer jeito? Zombo preparando para me assistir. O gongo soa na arena. Muitos se levantam, ansiosos para assistir, mas permaneço sentada, em um protesto silencioso. Por mais calma que pareça, a raiva ferve dentro de mim. Raiva e inveja. Somos deuses, é a frase que ecoa na minha cabeça. Campeões adentrem a arena. Eles entram pisando forte, um de cada lado. Armas de fogo são proibidas nos combates em arenas. Então, Cantos puxa uma espada curta e larga. Duvido que vá precisar dela. Samson não saca nenhuma arma. Mal contrai os dedos. Um zumbido electro baixo soa na arena. Odeio essa parte. O som reverbera nos meus ossos e dentes que latejam, tanto que chego a pensar que vão trincar. O ruído termina com uma campanha aguda. Começou. Suspiro. Logo de cara, parece que vai ser um banho de sangue. Cantos avança como um touro, levantando areia. Samson tenta desviar usando os ombros para deslizar por trás do prateado, mas o forçador é rápido. Ele agarra a perna de Samson e o arremessa pela arena, feito uma peteca. Os gritos da torcida encobrem o urro de dor que Samson solta ao bater no muro de cimento, mas o sofrimento está escrito em sua testa. Antes de sonhar em levantar, Canto já está em cima dele e o balança para o alto. O campeão de armadura cai na areia, feito um saco de ossos quebrados, mas se levanta, não sei como. Ele é um saco de pancadas? Ri Kyler. Vai pra cima, Cantos! Kyler não liga para um pão a mais uns minutos extra de eletricidade. Não é por isso que torce. Ele sinceramente quer ver sangue, sangue dos prateados, sangue prata manchar a arena. Não importa que o sangue seja tudo que não somos, tudo que não podemos ser, tudo que queremos ser. Kyler só quer vê-lo e se ilude com a ideia de que eles são humanos de verdade, que podem ser feridos e derrotados, mas sei que não é assim. O sangue deles é uma ameaça, um aviso, uma promessa. Não somos iguais e jamais seremos. Caio não se decepciona. Até as pessoas do camarote podem ver o líquido metálico e furta cor pingar na boca de Samson. O sol de verão reflete-se nele como num espelho de água e pinta um rio corrente no seu pescoço até a armadura. Essa é a verdadeira distinção entre prateados e vermelhos. A cor do sangue. Essa única diferença os torna mais fortes, mais inteligentes e melhores que nós. Samson cospe e mais sangue prata reluz na arena. Uns 10 metros à frente, Canto segura forte a espada na mão, pronto para pôr um fim na luta. Pobre coitado, murmuro. Parece que Kylo tinha razão. Ele não passa de um saco de pancadas. Canto faz a arena tremer com seus passos. Espada na mão, olhos em chama. E então ele para. Um pé se mantém suspenso. A armadura ressoa com a interrupção abrupta. No meio da arena, o guerreiro sangrando aponta para Cantos. Seu olhar parece capaz de partir ossos. Samson move os dedos e Cantos caminha perfeitamente sincronizado com os gestos manuais dele. A boca do forçador se abre, como se não fosse bom da cabeça, como se tivesse perdido a mente. Não acredito no que vejo. Um silêncio mortal recai sobre a arena, enquanto assistimos a cena sem entender. Até Caio não tinha mais o que dizer. Um murmurador suspira em voz alta.
Nunca tinha visto um deles na arena. Duvido que alguém tivesse. Murmuradores são raros, perigosos e poderosos, mesmo entre os prateados, mesmo na capital. Os rumores a seu respeito variam, mas no final todos são simples e aterrorizantes. Eles podem entrar na sua cabeça, ler seus pensamentos e controlar sua mente. E é exatamente isso que Samson faz agora. Depois de atravessar a armadura e os músculos de Cantos e chegar a seu cérebro, onde não há defesas, Cantos ergue a espada com a mão trêmula, tenta combater o poder de Samson, mas por mais força que tenha, é incapaz de lutar contra sua mente. Outro gesto da mão de Samson faz sangue prata respingar pela arena. Cantos enfia a espada na armadura, na própria barriga. Posso ouvir o rangido doentio do metal, cortando carne, mesmo do meu péssimo lugar. Sangue jorra de Cantos. A arena ecoa de espanto. Nunca vimos tanto sangue assim. Luzes azuis acendem e banham a arena com um brilho etéreo, que marca o fim das disputas. Curandeiros prateados correm pela areia para chegar a Cantos, que está caído. Prateado não pode morrer aqui. A ideia é que lutem com braveza, ostentem seus talentos e deem um espetáculo, mas nada de morrer. Afinal, eles não são vermelhos. Nunca vi os guardas moverem-se tão rápido. Alguns são lépidos e seus vultos nos cercam por todos os lados para nos conduzir à saída. Não nos querem por perto caso Cantos morra na arena. Enquanto isso, Samson se atira como um titã. Seu olhar repousa sobre o corpo de Cantos. Pensei que encontraria um ar de arrependimento nele, mas não. Seu rosto está impassível, inexpressivo e frio. O combate não significava nada para ele. Nós não somos nada para ele. Na escola, aprendemos sobre o mundo antes de nós, sobre anjos e deuses que viviam no céu e governavam a terra, com mãos ternas e gentis. Alguns dizem que não passam de histórias, mas não acredito nisso. Os deuses ainda governam, ainda descem das estrelas. Só não são mais gentis.